primeiramente, eu gostaria de saber, na Terra plana, como é que, se vocês acreditam em satélites, como é que eles funcionariam, tipo, ou se eles não são farsas, eu gostaria de entender como é que funciona isso na Terra plana. Ô, Davi, a única questão na Terra plana que a gente fala que não existe é o satélite geoestacionário, que está sob força da gravidade orbitando a mais de 20 mil por hora na órbita da Terra. A gente nunca falou que satélite não existe. Você tem, em lugares remotos, por exemplo, onde você precisa de sinal, locais específicos onde você não consegue ter a triangulação das torres, o sinal não chega, você precisa soltar balão-télite. Se você pesquisar no Google aí, você vai encontrar imagens reais disso. E não igual do satélite geoestacionário, que quando você pesquisa não tem uma imagem real. Você não tem nenhuma filmagem, nenhuma imagem real de um satélite orbitando a Terra, nesse exato momento. E é curioso, porque eles dizem que tem mais de 10 mil, inclusive, que estão orbitando. Seria muito fácil, né? Tirar foto da Terra, de outro satélite, enfim. Então, nesses locais remotos, por exemplo, se você precisar de um sinal de internet, você consegue soltar um balão-télite. Ele é um satélite amarrado num balão. Você solta ele, ele tem um tempo de vida útil. Tanto é que, às vezes, as pessoas acham que é coisa de alienígena. As pessoas moram no sítio, assim, elas não estão habituadas com esse tipo de coisa, às vezes cai, o balão estoura, cai lá um satélite, né? E daí a mídia vai lá e faz manchete sobre isso, enfim. Tem esse tipo de satélite. Outro tipo de satélite que tem, que daí é uma crença minha e de outros terraplanistas também, é a questão da ISS. Nós não acreditamos que a ISS está orbitando a Terra também. A gente acredita que ela é um satélite de órbita baixa. Que ela está por volta ali de, acho que 400 quilômetros de altitude, mais ou menos. É um satélite que ele fica dentro de um confinamento magnético, circulando em cima da Terra. E ele tem combustível, esse tipo de coisa que faz com que ele circule ali. É só isso. Então, questão de satélite é a respeito do satélite geoestacionário. Esse satélite que fica em órbita sob força da gravidade. É esse que a gente diz que não existe. Quando observação de satélite, pelo menos até onde eu sei, dá para você observar, sim. Você consegue um telescópio, em certos momentos, quando o satélite reflete a luz do Sol, você consegue observar. E antes deles serem lançados, você não observava naqueles intervalos de tempo, né, que ele passa ali a cada uma certa quantidade de tempo naquela posição. Antes do lançamento não se observava. Então, a causa teria que ser o lançamento, né, para você observar aquele objeto. Quer dizer, não seria outra coisa que existiria ali antes. Você consegue observar o reflexo do Sol, observar. Então, tipo, pelo menos... E qual que seria a velocidade desses balões aí? Será que eles conseguiriam ir muito rápido? Porque... Você está falando do balão, eu falei do balão no exemplo da internet, para dar, por exemplo, um sinal num local remoto, onde eles precisam de um sinal ali específico, soltar um balão. Aquele balão, na verdade, ele não é solto junto com o satélite para ficar numa velocidade alta ali circulando, ele é para ficar num ponto específico. Ele fica ali, ele sobe até uma determinada altitude, ele fica ali por um período de tempo X. Agora, no caso que você falou sobre o satélite que dá para observar, e esse realmente dá, é da ISS. Você consegue observar a ISS daqui da Terra, né? Então, isso daí também serve para corroborar. Outros também, tipo... eu tô falando da ISS porque é o mais comum, também, geralmente. Mas tudo tá dentro desse raciocínio que eu apresentei para você, que são satélites que, na verdade, eles estão mais próximos. Você percebe que tem duas formas de você interpretar isso? A forma lógica, para mim, na verdade, é você imaginar que você está observando um satélite que está em órbita, a mais de 20 mil por hora na Terra. Quando, na verdade, para mim, é muito mais palpável, mais perceptível você entender que você está vendo um satélite que está muito mais próximo, ou ele está dentro ali de um confinamento magnético, como eu falei para você, ele tem um motor, tem uma motorização que impulsiona ele, certo? Ou você pode observar um satélite amarrado num balão. Depende da observação, né? Teremos que ver a observação, no caso, né, em específico. Mas das que eu vi até hoje, elas correspondem melhor com essa ideia que eu estou falando para você aqui. E não a ideia do satélite geoestacionário, no caso, que é uma coisa já que é uma complexidade maior e tal, que depende da gravidade, inclusive, para funcionar, e a gente questiona muito a força da gravidade, né? Aí tem diversas coisas que dá para... É uma coisa que não faz muito sentido o satélite geoestacionário já por conta da gravidade em si, né? Que é altamente questionável do nosso ponto de vista. Tem outra questão, ó. A transmissão de ondas de rádio, ela acontece independente de existir esse conceito aí de que existe uma transmissão via satélite. A onda de rádio, quando ela foi descoberta, ela conseguia atravessar, né, a distâncias que seriam completamente impossíveis em uma terra esférica. Porque a onda de rádio, eu me lembro que teve o Amadeu, teve o cara lá que inventou o rádio, né, junto com o Tesla, que ele fez uma transmissão tipo da Itália até um outro local bem distante, que se houvesse curvatura, né, não teria como a onda fazer essa curva, né? A onda não seria atraída por gravidade, uma onda eletromagnética seria atraída por gravidade. Então, o que eu queria explicar é que a transmissão de ondas eletromagnéticas... a gravidade da Terra realmente não então realmente não tem. Então não teria por que ela iria pegar e curvar...
efeito de refração pode ter algum efeito, refração pode ter algum tipo de efeito assim da onda. Por exemplo, vamos supor, o planeta aqui, eu não cheguei a ver sobre isso, mas o planeta aqui, vamos supor, esférico. Conforme ela não exatamente a onda, eu emito a onda aqui, ela não exatamente iria em linha reta, porque você, não por conta de gravidade, mas por conta da refração, ela poderia, talvez, eu teria que analisar melhor. E o que causa a refração? Mas ela poderia continuar um pouco mais além do que se não tivesse atmosfera, por exemplo, por causa da refração, enfim, ela poderia continuar um pouco mais longe. Mas isso eu teria que, não, continuaria um pouco mais longe. Agora, então se vamos supor uma Terra esférica, vamos supor que não tem atmosfera, você emite uma onda de rádio aqui, ela vai em linha reta. A gravidade não tem força suficiente para isso, mas você tem a atmosfera, ela continuar um pouco antes dela sair da Terra, né? Caso ela tenha força suficiente para isso, ela continua um pouco antes de sair. E quanto maior a onda... O que causa a refração? Deixa eu ver. Maior é o efeito que ela sofre de refração. Então, como a onda de rádio, ela é uma onda um comprimento de onda muito grande, ela pode, devido à atmosfera, ela pode sofrer uma certa refração e continuar mais longa do que você esperaria, né? O que causa a refração, David? É a diferença de densidade no meio. Então, ok, deixa eu só falar um pouquinho, ó. As ondas de Terra esférica, você consegue que elas continuam, mesmo a Terra esférica, elas conseguem ir mais longe, ainda mais porque elas sofrem mais efeito de refração, porque elas têm um comprimento de onda muito grande. Tá, Davi, é o seguinte, ó, deixa eu só explicar o que acontece, ó. Como existe um gradiente de densidades, né? À medida que você sobe, sempre vai estar mudando a densidade e ela vai estar chegando um momento em que há uma mudança de temperatura. A temperatura vai caindo até chegar a menos 60 graus, aí a partir dali começa a estabilizar de 20 a 30 quilômetros, ou 10 a 20, estabiliza a mesma temperatura e depois começa a subir de novo a temperatura. Então esse processo de mudança térmica da atmosfera faz com que a onda chegue lá e ela faça como um efeito de fibra ótica. Ela vai estar refletindo, ela vai poder se propagar em distâncias muito maiores. Então o motivo de que não precisa de satélite é justamente por causa da atmosfera. O satélite, na verdade, é a atmosfera, é o gradiente de temperatura e pressão que existe na atmosfera, que em determinado momento vai repercutir a onda a longas distâncias. Não tem nada a ver com satélite, mas só para botar um plus a mais aí no que está sendo falado de satélite, né? Não significando que você não possa ter repetidoras de sinais que estejam ali em balões, né, na Terra. Tu larga o balão e, como o Xandão falou, tem várias provas aí de que são balões que eles caem aí, daí tem que ser recolhidos.